Olá pessoal, vamos aqui para a nossa aula de ciências, tá bom? Continuação da aula da semana passada. Nós ainda estamos falando sobre previsão do tempo e agora nós estamos falando sobre outros elementos que faz parte, que ajudam, nessa questão de previsão do tempo. Na página 19, nós temos aí as nuvens, né? As nuvens, para quem não sabe, ela é formada por água, por gotículas de água, certo? Em estado líquido e também por cristais de gelo. Também é claro que existe ali pólen, poeira e também partículas de resíduos industriais. E conforme a concentração das nuvens, nós vamos ter uma ideia se vai chover ou não em determinado local. É só observar a imagem aí na página 19 que você vai ver como é classificada as nuvens conforme a sua concentração na atmosfera. A massa de ar e as frentes frias agora nós vamos estudar, tá bom, turma? Ainda na página 19. As massas de ar, pessoal, elas estão em constante movimentação, ok? Em algumas regiões, devido à temperatura ser muito elevada, nós vamos ter aí massas de ar quente. Em outras regiões, pela temperatura não ser tão elevada, nós temos as massas de ar fria. Quando uma massa de ar quente vai em direção a uma massa de ar fria que está parada momentaneamente sobre determinada região, nós vamos ter o que nós chamamos de frentes quentes. O contrário, quando uma massa de ar fria se desloca em direção a uma massa de ar quente, nós vamos ter o quê? As frentes frias. E essas frentes frias normalmente vai gerar o quê? Chuvas, ventos fortes, tá bom? Como já é característico, né? E queda acentuada da temperatura também. Outro fator, ainda sobre o conteúdo, só que agora na página 20, nós vamos falar sobre a umidade do ar e as chuvas. Pessoal, a umidade do ar está relacionada com o vapor de água que vai parar na atmosfera. E quem contribui para que esse vapor vá parar na atmosfera são os animais, vegetais e também os oceanos, mares, rios e lagos, tá bom? Aí devido ao aumento da temperatura, a transpiração animal vegetal e evaporação dessas águas, tá bom? Mar, oceanos, rios, enfim, são esses. E com isso nós vamos ter aí uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera. Esse vapor é mais acentuado principalmente em regiões que nós temos uma grande quantidade de vegetação. Por isso que é importante conservar a vegetação nativa de um lugar, porque se você desmata, logo você vai contribuir para a queda acentuada dessa umidade da atmosfera. E por falar nisso, o aparelho que é utilizado para medir a umidade relativa do ar é o higrômetro. Já quando eu quero medir aí a quantidade de chuva em determinada região, porque quando você tem muito vapor de água em uma determinada região, chega um momento que ele vai condensar, formar as nuvens e vai precipitar na forma de chuva. E você consegue também medir a quantidade de água, de chuva, que cai em determinada região por um aparelho chamado, como vocês podem observar aqui, por pluviômetro, ok? Já a pressão da atmosfera, ela vai condizer a força que o ar exerce, sobre a superfície da Terra. Então, ou seja, sobre nós também, que nós estamos aqui na superfície. Então, nós sentimos o peso do ar, como se fosse o peso do ar. Mas nós chamamos de pressão. O ar exerce pressão sobre nós. Por isso que sem ele, a gente a gente sairia voando pelo espaço. Vamos colocar assim, né, turma? E conforme a altitude, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior será a pressão atmosférica, porque próximo à superfície terrestre o ar está mais concentrado, por consequência a pressão será maior. Outro fator que a gente tem que entender são os ventos, que os ventos é a movimentação, do ar em relação aí à superfície terrestre e ocorre principalmente devido à diferença de temperatura, certo? O clima de determinada região, e o vento, a gente pode medir aí a intensidade dele por um equipamento chamado biruta. Vocês pesquisem aí sobre o que é isso. O clima da região. O clima da região, ele está relacionado, pessoal, ao formato esférico da Terra, à inclinação do eixo, certo? E a distância que nós estamos em relação à linha do Equador. Por quê? A linha do Equador é a linha que divide o planeta ao meio. E no centro do planeta é onde há uma incidência maior de raios solares. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Quanto mais afastado, menor a temperatura.
certo? Por isso que nós temos aí o clima aliado a esses dois fatores. Temos também as correntes marítimas, que as correntes marítimas elas vão se deslocando. Próximo à linha do Equador, devido nós termos aí a temperatura bastante elevada, nós vamos observar que ali vai formar as correntes marítimas, tá bom? Correntes marítimas, como posso colocar, pessoal, para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. As correntes marítimas oceanas quentes, elas se formam ali no Equador. Já as frias vai ser nas regiões polares, tá bom? Porque as correntes de água, quando chegam nas regiões polares, elas vão resfriando, ok? Vocês podem ler aí sobre esse conteúdo aí na página 20 da apostila de vocês, ok? E lembrando que as correntes marítimas, quem vai impulsionar a sua movimentação vai ser o movimento de rotação da Terra, tá? Os movimentos de rotação da Terra e também a movimentação do ar, do vento, que vai formar essas correntes marítimas, tá bom? Então, por hoje é isso. Leiam com atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pessoal, página 20 tem os exercícios. Já passei de 1 e 2. Agora vocês vão responder 3, 4, 5, 6 e 7. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.